Olá, meus amigos, minhas amigas de Teoria Geral do Processo. Estou aqui gravando esta aula nesse dia 5, né? Seria a aula do dia 5 de outubro de 2022. Como já falado anteriormente, eu não consegui estar na faculdade hoje, então estou deixando já previamente gravada a aula e posteriormente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós na próxima aula que tivermos vamos tirar as dúvidas. Mas vamos falar hoje sobre alguns princípios processuais, dando continuidade à nossa disciplina de Teoria Geral do Processo. A semana passada fizemos a prova, né? Os senhores tiveram a prova aplicada, já as notas lançadas de trabalhos, de provas, e aqueles que não puderam fazer vão ter que pedir aí a segunda chamada da prova, ok? Muito bem. Continuando aqui então, nós já havíamos falado sobre o processo no espaço e no tempo, artigo 13 e 14 do Código de Processo Civil, na aula lá, inclusive, que foi ministrada na OAB. Falamos um pouquinho das terminologias parecidas, né? Preclusão, prescrição, decadência e perempção. E hoje nós vamos falar de alguns outros princípios processuais que vão auxiliar a gente na interpretação, no entendimento e na aplicação do direito processual. Alguns princípios são de ordem constitucional, outros são de ordem não constitucional, mas que estão na Lei Federal do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, e alguns princípios são meramente doutrinários. Então, o que são princípios a princípio, né? Falando aí até um trocadilho. Princípios são regras jurídicas, né? São estabelecimentos jurídicos que nós colocamos, né? Institutos jurídicos que nós temos sobre diversas matérias, sobre diversos ramos do direito, que ajudam a aplicação do ordenamento jurídico. Por exemplo, quando nós falamos em direito penal lá, in dubio pro réu, o que nós estamos falando? Que na dúvida favorece-se o réu. É um princípio de direito penal que é aplicado sempre que uma pessoa é acusada de um cometimento de crime. Se nós não tivermos a plena certeza de que ela cometeu realmente esse crime, a pessoa deve ser absolvida. Inclusive, há um dito popular que é melhor ter uma pessoa melhor ter uma pessoa que seja culpada, inocentada, do que um inocente condenado, porque a condenação e a prisão de uma pessoa são situações muito graves, são situações muito danosas para aquela pessoa, né? Então, às vezes a pessoa até cometeu o delito, mas se não há a certeza daquele cometimento de delito, você deve absolver a pessoa. Isso é um princípio do direito penal, princípio que é muito aplicado quando não existe uma investigação correta ou quando a investigação ela é eivada de vícios. Então as pessoas acabam lançando mão desse princípio, a defesa usa mão desse princípio para favorecer o seu cliente, favorecer o réu que é acusado de um crime. Então, o princípio ele norteia, ele traz ali uma direção para que a lei seja aplicada, para que o direito seja melhor aplicado. Na questão processual, existem muitos princípios, tá? Alguns princípios aplicados ao direito processual civil, outros princípios aplicados também ao direito processual do trabalho, processual penal, processual administrativo, enfim. Todos os princípios vão ter uma aplicação em algum determinado momento, ok? Então, o primeiro princípio que eu quero tratar com os senhores hoje é o princípio da imparcialidade do juiz. Princípio da imparcialidade do juiz, que diz o seguinte, que o juiz não pode ter parcialidade, ou seja, ele não pode ser favorável a uma ou a outra parte. Como assim, professor? Se o juiz vai julgar o processo, ele vai dar o direito a alguém, ou ao autor ou ao réu? Sim, ele vai conceder um direito ou ao autor ou ao réu, mas o juiz não pode ter interesse no processo, ele não pode ser alguém que tenha suspeição no processo, tenha algum impedimento no processo para poder julgar aquela ação, para poder julgar aquela demanda. Então, quando eu me dirijo a um juiz de direito, ele tem que ser imparcial, ele tem que tratar da coisa sem qualquer interesse pessoal ali. Ele vai ter que conceder as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades, tanto para o autor quanto para o réu. Então, por exemplo, o artigo 144 do Código de Processo Civil, ele fala dos casos de impedimento do juiz. Quando o juiz é impedido de
proferir uma decisão, quando que o juiz não pode atuar. Aqui nós vamos ler alguns incisos, vou pedir para minha auxiliar aqui, a Nicole, que está aqui comigo hoje, ler o artigo 144 do Código de Processo Civil, e os senhores vão ver que nessas situações existe o quê? Impedimento. Existe uma situação em que o juiz não pode atuar caso ele esteja inserido numa dessas questões. Por favor. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Primeiro, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, vamos só pegar esses exemplos aqui. O juiz foi procurador da parte. Então, olha lá como o caput do artigo fala. É vedado. O que quer dizer vedado? É proibido, né? Não é permitido que o juiz atue naquela causa, caso ele tenha sido mandatário da parte, caso ele tenha sido membro do Ministério Público, que tenha dado algum parecer naquele processo, não é? Então, são situações em que o juiz não pode ter prestado algum depoimento a favor de uma ou de outra parte. Então, imagina que o juiz presenciou um acidente de carro e aquela pessoa que foi prejudicada no acidente ajuizou uma ação contra a pessoa com quem ela sofreu esse acidente e, por uma coincidência do destino, cai na mão desse juiz para julgar. E o juiz foi testemunha, ele presenciou, foi na delegacia, deu seu depoimento, falou, depois o juiz não poderá atuar nesse caso, porque nesse caso o juiz está impedido, a lei proíbe, né? Se ele foi testemunha de uma situação, ele não poderá atuar nesse caso. Então, o impedimento do juiz aqui está bem claro. Se o juiz foi membro do Ministério Público, vamos supor que o juiz era promotor de justiça, deu um parecer no processo, aí ele prestou concurso, passou do concurso para a magistratura, foi trabalhar como juiz em uma determinada vara e aquele processo que ele deu o parecer vem para as mãos dele, né? Na época ele era promotor, agora ele é juiz. Também não pode fazer o julgamento, também não poderá julgar esse processo caso isso tenha acontecido, ok? Continue, por favor. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. No caso do juiz já ter atuado naquele processo, vamos supor que eu ajuizei uma ação aqui na comarca de Santo André, onde nós estamos localizados. Então, o juiz lá da primeira vara civil da comarca de Santo André foi o que proferiu decisão naquele processo. Houve uma promoção, o juiz lá já está há muito tempo, ele foi guindado ao cargo de desembargador, que é quando ele vai trabalhar lá no Tribunal de Justiça como um desembargador. Ele vai fazer parte de um órgão superior, um órgão que conhece de recursos, né, de decisões que juízes proferiram. Quando alguém não se conforma, vai lá e ingressa com um recurso, e esse recurso então vai ser julgado por um juiz de carreira, por juízes de carreira, que são chamados os desembargadores. Suponhamos que ele foi promovido e justamente lá na Câmara onde ele trabalha, naquela Câmara que ele tem lá mais 2 ou 3 desembargadores com ele, cai aquele processo que ele já participou como juiz do primeiro grau. Ele não poderá atuar. A lei é que dá esse impedimento a ele, certo? Terceiro. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Código lê outro. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Mais um. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Acabou? Mais algum? 6º. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Acabou? 7º. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. 8º. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge,
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E nono, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, o juiz, nesses casos aqui, que nós vamos lemos todos aqui, mas não vamos explicar todos, assim, porque alguns são bem claros, né? Todas as vezes que o juiz estiver nessa condição, foi advogado do processo, depois prestou um concurso, passou a ser juiz, foi membro do Ministério Público, está advogando naquele processo o seu cônjuge, ou companheiro, ou companheira, ou tem algum parente em linha reta ou colateral, atuando ali naquele processo, ou sendo parte naquele processo, o juiz não poderá participar daquele feito porque ele está impedido pela lei, ou seja, há um impedimento. Então aqui isso feriria a imparcialidade, né? O juiz não poderia, até poderia ser uma pessoa, vamos supor que ele tem um parente lá de terceiro grau, mas que ele não conheça, né? Ou até que ele conhece, mas não tem contato, mesmo assim o juiz não deve ter essa participação no processo, porque isso estaria ferindo uma ética, boa-fé, e o juiz estaria impedido pela lei. Então, os casos de impedimento aqui do juiz, que é o artigo 144 do Código de Processo Civil, eles estão mais ligados ao exercício da função, estão mais ligados ao exercício da atividade que o juiz exerceu antes ou depois, ou algum parente seu, algum conhecido, uma pessoa que de repente seja, né, de um escritório de advocacia onde trabalha um parente seu, alguma coisa assim. Então, esses casos são casos de impedimento. No artigo 145, que nós vamos ler agora também, são os casos de suspeição. O que é suspeição? É quando o juiz é suspeito, quando o juiz não tem ainda, além, né, pode até estar dentro de um caso desse, ou quando o juiz manifesta algum interesse no processo. Nós vamos ver aqui os casos e os senhores vão logo perceber, lendo o artigo 144 e 145, a diferença do que é impedimento e do que é suspeição. Por favor. Artigo 145, a suspeição do juiz. Primeiro, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Segundo, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois do iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Terceiro, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou parente destes, em linha reta até o terceiro grau. E quarto, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então aqui percebam que são casos mais ligados à pessoa do juiz, com relacionamentos que ele possa ter, ser amigo ou inimigo da parte, ou dos advogados, né? Ou o juiz recebeu um presente lá de alguém, de repente, e aí do nada acontece lá de cair uma ação naquela vara onde ele preside, ele não pode atuar. Ou mesmo depois que ele começou a atuar naquele processo, uma das partes vai lá e oferece um presente para ele, isso é conhecido da outra parte, o juiz se torna uma pessoa suspeita. Uma coisa que é muito importante, o juiz que aconselhar uma das partes, né? O juiz não é conselheiro, o juiz ele julga. Quem aconselha as partes é o advogado. O caso muito emblemático que nós tivemos aí de suspeição do juiz, né? Que foi um caso de nível nacional, foi do caso do juiz Sérgio Moro, onde ele acabou sendo considerado suspeito quando julgou o processo do ex-presidente Lula. Por quê? Porque, na verdade, quando ele fez isso, ele tinha conversas com membros do Ministério Público. E o membro do Ministério Público, naquele momento, ele era parte no processo. Então, o juiz não podia trocar mensagem com os promotores, orientando, falando, traga tal prova para mim que eu te concedo tal coisa. Quer dizer, quando ele age desta forma, quando ele passa a agir desta maneira, ele passa a ser suspeito. O juiz tem que agir com imparcialidade. O juiz não pode ter, né, interesse na causa, se ele tem algum interesse naquela causa, ou se de repente ele for beneficiado, né, por alguém ali, alguém promete algum presente, alguma dádiva, alguma recompensa. Então, tudo isso são casos de suspeição.
tá? Nesse caso aqui, tá ligando muito mais a questão ética da pessoa do juiz. Então, o juiz não gosta daquele advogado, não gosta daquela pessoa, já teve vários problemas com aquela pessoa, às vezes o advogado ali que advoga há muitos anos naquela comarca, teve casos que nós conhecemos, né, de juízes que toda audiência que tinha com um determinado advogado brigava com o advogado, tolhia o direito do advogado, o advogado acabava tendo que tomar outras posturas, tornou-se ali uma inimizade, era conhecido das pessoas, olha, o doutor fulano não gosta do juiz tal, ou o juiz tal não gosta do doutor fulano. Isso é caso de suspeição, ok? Então, esses dois artigos aqui do Código de Processo Civil, o 144 e o 145, eu recomendo que os senhores leiam, porque eu vou perguntar isso em prova, são questões que tornam o juiz uma pessoa parcial, uma pessoa que, infelizmente, poderá trazer uma nulidade no processo, caso o processo alguém venha conhecer dessa situação, ok? Outro princípio que nós queremos falar hoje é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Já falamos desses dois princípios no primeiro bimestre, mas nunca é tarde, né? Nunca é demais a gente recordar o que é contraditório e o que é ampla defesa. Contraditório é a possibilidade que eu tenho de me insurgir contra alguma coisa que alguém está alegando sobre mim, né? É a possibilidade de eu me manifestar toda vez que o juiz traz, né, uma prova aos autos, desculpa, o juiz não, uma parte traz uma prova aos autos, apresenta lá um documento, apresenta lá uma situação, eu posso ir lá e me manifestar sobre aquele documento. O juiz deve abrir vistas para que eu me manifeste sobre aquele documento, né? Então, o princípio do contraditório, eu levantar elementos contra aquilo que estão falando em relação a mim. E a ampla defesa são os meios pelos quais eu vou exercer o contraditório. Eu até coloquei uma pergunta dessa na prova, né? Eu fiz ali um texto colocando ali essas duas situações e falei lá, respectivamente, estão dizendo, esse texto está dizendo respeito a qual ou quais princípios. Aí eu colocava numa das alternativas contraditório e ampla defesa. Contraditório, o direito de me manifestar contra aquela situação, né, de eu colocar o meu parecer sobre aquela situação, e ampla defesa, a maneira pela qual eu exerço contraditório, pelo meio de um recurso, pelo meio de um remédio constitucional, enfim, as ferramentas processuais que me estão colocadas à disposição, ok? Princípio da persuasão racional do juiz. Princípio da persuasão racional do juiz. O juiz deve decidir a questão com base naquilo que está no processo, com base naquilo que ele tem nos autos. Ou seja, ele tem o seu livre convencimento. O juiz pode decidir favorável ou contrário ao autor, favorável ao réu ou contrário ao réu, desde que ele decida com base naquilo que está no processo. Ele não pode inventar situações, não pode se basear numa situação que não foi colocada no processo. Há até um ditado que diz: o que não está no processo não está no mundo, né? No caso daquela situação jurídica ali que está sendo discutida. Então, princípio da persuasão racional. O juiz tem o convencimento de decidir conforme o seu entendimento, desde que ele se baseie, desde que ele tenha elementos que estejam presentes no processo, ok? Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Esse princípio, além de estar no Código de Processo Civil, também está lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? Que é o princípio que determina que todos os atos processuais devem ser publicados, devem ser públicos. O que quer dizer isso? O ato processual ele passa a ter eficácia no momento em que ele é publicado na imprensa oficial. É o momento em que começam a contar os prazos para que as pessoas no processo se manifestem, né? Salvo quando há uma decisão em audiência e ali as partes já saem intimadas. Mas normalmente o juiz ele dá uma decisão no processo, então ele proferiu lá uma decisão, seja uma decisão interlocutória, uma decisão no meio do processo ou uma sentença. A partir do momento que ele deu aquela decisão, a decisão já está valendo? Não, ela passa a valer no momento em que ela é publicada, ou seja, ela tem que ser publicada no Diário Oficial do Estado, ou se for da Justiça Federal, no Diário Oficial da União, para que aquela decisão venha a ter efeito, para que aquela decisão possa ser
combatida, recorrida, atendida, né? Para que o prazo processual, para que alguém se manifeste naquela decisão, possa já começar a ser contado. Então, princípio da publicidade, eu não posso ter um ato judicial sem que haja princípio da publicidade. O juiz decidiu uma situação, não foi publicada e passou aquele tempo e o juiz, então, ele prejudica uma das partes. Isso pode gerar nulidade do processo, tá claro? Então, importante sempre que as decisões judiciais sejam publicadas para que elas surtam seus efeitos, para que elas tragam a sua eficácia. Princípio da oralidade. Princípio da oralidade é um princípio muito utilizado nos juizados especiais cíveis. É um princípio que tem como objetivo facilitar a tramitação processual. No direito processual penal também está muito presente esse princípio no momento das alegações finais. Então, tem uma audiência, o réu é ouvido, são ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, depois é ouvido o depoimento do réu, e aí o juiz abre vistas, que nós falamos, né? Ele abre o tempo ali para que as partes do processo, no caso o Ministério Público e a defesa, possam fazer as suas alegações. Normalmente, essas alegações são orais, muito embora exista a possibilidade também delas serem escritas, mas dependendo da situação, há uma oralidade. Então, o princípio da oralidade, ele é utilizado nessas circunstâncias. No juizado especial cível, que é o juizado conhecido popularmente como juizado de pequenas causas, né, que são de causa até 40 salários mínimos, a Lei 9.099 de 1995, ela permite, inclusive, que a defesa do réu seja feita de forma oral, que as alegações finais também sejam feitas de forma oral, para facilitar, para dar um andamento maior ao processo, ok? Princípio da sucumbência. Princípio da sucumbência. Aqui é um princípio muito confundido, muita gente não sabe o que é sucumbência, né? Sucumbência é como uma das partes perde o processo, tá? Então, ela sucumbiu naquele direito que ela pretendia ter e aí ela vai sofrer as consequências dessa sucumbência. Ela vai se submeter às consequências dessa sucumbência. Aqui há uma confusão um pouco no dia a dia das pessoas, né? Porque muitos jurisdicionados confundem honorários contratados com o advogado, aquele honorário que você contrata com o advogado quando você precisa de um profissional, e honorários de sucumbência. Qual que é a diferença de um caso e de outro? Por exemplo, eu precisei que um advogado interviesse para mim em algum problema que eu estou vivenciando. Então, contratei lá o Dr. X para que ele atuasse para mim em determinada causa. Muito bem, ele ajuizou a ação, o réu foi citado, o réu se defendeu, aí o processo teve toda a sua tramitação normal, teve audiência, terminou, e aí no final do processo eu fui vencedor da demanda. Recebi aquilo que eu queria receber. Vamos supor que eu estou cobrando lá uma indenização ou estou postulando a rescisão de um negócio jurídico, enfim, qual seja o meu pedido, eu recebi. A parte contrária, quando perde, nós dizemos que ela sucumbiu no seu direito. Então, o que ela recebe como se fosse até uma penalidade? Ela tem que pagar uma porcentagem do valor dado à causa para o meu advogado, o que não me isenta de eu pagar os honorários que eu combinei com o meu advogado. Então, digamos que o advogado me cobrou R$10.000 para fazer ali a defesa dos meus direitos e ele ganhou a causa. Aqueles R$10.000 eu paguei pelos serviços do advogado. Se ele ganhou a causa teve um resultado favorável para mim, a parte contrária, além de ter que me pagar alguma coisa, ou me entregar algum bem, ou rescindir o negócio que teve comigo, ela vai ter que pagar as custas do processo, em razão da sucumbência, e uma porcentagem do valor dado à causa para o advogado que atuou em meu favor. Esse dinheiro não vem para mim, ele vai para o meu advogado. Isso não se confunde, não se abate com os honorários que eu contratei com o advogado. Às vezes o juiz nem aplica essa sucumbência. Então muita gente acha que, se o cara perder a causa, ele tem que me pagar um honorário que eu gastei com o meu advogado. Não, o que você gastou com o seu advogado é um custo seu, ok?
o que aquela parte pagou em valor de sucumbência, aquilo é do advogado, é um direito do profissional do direito receber aquela sucumbência, tá certo? Então não confunda honorários contratuais. Contratei lá uma pessoa para fazer um divórcio, né? Meu advogado vai fazer o meu divórcio. Eu divorciei, tá? A parte contrária perdeu a causa, ela vai reembolsar o meu advogado com um valor, né? Conforme o valor que eu dei à causa. O que é valor que é dado à causa? Preste muita atenção nisso. O valor dado à causa não é necessariamente o valor do direito que eu estou buscando e nem o valor que o advogado me cobrou. Lá no artigo 192 do Código de Processo Civil, os senhores vão encontrar, se não me engano, desculpe, 292, os senhores vão encontrar os valores que se dão à causa. Toda causa tem um proveito econômico. E aí a lei ela estabelece alguns critérios, alguns parâmetros para que eu possa colocar na minha petição inicial. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou pedir uma pensão alimentícia para uma criança. Qual é o valor dado à causa na pensão alimentícia? É 12 vezes o valor que eu estou pretendendo receber de alimentos. Veja, eu não estou cobrando daquele indivíduo que tem que pagar a pensão 12 vezes o valor da pensão. Eu estou atribuindo à causa o valor de 12 vezes a prestação alimentícia. Então vamos supor que eu vou pleitear um alimento de R$1.000 por mês, tá? Eu vou cobrar R$1.000 por mês de alimentos. O valor que eu der à causa vai ser o quê? R$12.000. Também não se confunde com o valor que eu cobrar do meu cliente. Eu posso cobrar do meu cliente, por exemplo, 5.000 para entrar com essa ação. O valor que eu der à causa é de 12 vezes o valor dos alimentos. Então, vocês vão aprender isso com o tempo, né? Quando vocês estiverem vendo petição inicial, quando vocês estiverem estudando um pouco mais aí sobre processo civil, vocês vão perceber que cada tipo de ação tem um valor estabelecido na lei para ser cobrado. Por exemplo, uma ação de despejo por falta de pagamento. O inquilino está devendo lá R$5.000 de aluguel. Ele está devendo 5 meses de aluguel, R$1.000 de cada mês. Qual é o valor da causa na ação de despejo? De acordo com o artigo 58 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, o valor é de 12 vezes o valor do aluguel. Então, ele não está me devendo 12.000, mas o valor que eu vou dar àquela causa, quando eu apresentá-la na justiça, é de R$12.000. Ele pode até estar devendo mais do que isso. Vamos supor que ele está devendo 15 meses de aluguel. Ele está devendo 15.000 para mim, mas o valor da causa que eu vou colocar na petição inicial será qual? R$12.000. Com base neste valor é que serão calculadas as custas do processo, que são valores que você paga para o Poder Judiciário poder conhecer da sua causa, tá? E também o valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Então, digamos que o inquilino não pagou aluguel, foi decretado o despejo dele, tá? E o valor da causa era de R$12.000. O juiz ele pode arbitrar o valor de 10 a 20% desse valor dado à causa para que o advogado vencedor receba daquele que perdeu a causa, do caso do inquilino que não pagou aluguel, ok? Talvez numa aula presencial a gente consiga explicar isso um pouquinho mais tranquilo, mas o princípio da sucumbência é isso, é que aquele que sucumbe, ele vai arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios da outra parte. Ok? Princípio da lealdade. Princípio da lealdade. Princípio da lealdade está lá no Código do Processo Civil também. É um princípio muito importante, que as partes têm que ser leais com aquilo que elas estão pleiteando na justiça, né? Há uma importância aqui de ética, né? Uma questão da ética de você pleitear aquilo que você realmente tem direito, né? Eu não vou pleitear algo que eu não tenha direito, eu não vou pleitear algo que eu sei que eu não tenho direito a ter. Infelizmente, muita gente age dessa forma, né? Vai ao judiciário buscar um direito que sequer tem. E isso é uma coisa muito ruim, principalmente para o advogado, quando ele sabe que a pessoa não tem aquele direito e ele acaba induzindo a pessoa a pleitear uma coisa que não é do seu direito. Então, princípio da lealdade, lealdade processual, apresentar uma prova verdadeira, apresentar uma prova
que não seja forjada, uma prova que não seja falsificada, né? Trabalhar com a verdade, trabalhar dentro da lealdade processual. Você tem um direito, você vai pleitear aquele direito na medida que você tem, você acredita que ele seja seu. Você não vai inventar uma coisa que não aconteceu, né? Claro que na prática a gente sabe que isso, infelizmente, não é muito comum, né? Não é muito incomum, melhor dizendo, né? As pessoas acabam criando, às vezes, situações que nem existem para ter vantagem sobre as outras, infelizmente. Princípio da economia processual. Princípio da economia processual. O que é o princípio da economia processual? O princípio da economia processual, como o próprio nome já diz, é um princípio que tenta tornar o processo, que é o instrumento, né? Nós estamos na fase instrumentalista do processo, útil para resolver o máximo de problemas possíveis. Então, por exemplo, quando eu entro com uma ação de divórcio, tá? Amigável, vou lá fazer um divórcio amigável, que as partes estão de acordo, querem se divorciar, eu vou fazer isso em juízo. Pelo princípio da economia processual, eu já resolvo no próprio divórcio o quê? A dissolução do casamento, resolvo, se tiver filhos menores, a questão da guarda dos filhos, com quem os filhos vão ficar residindo, no caso da residência dos filhos, a pensão alimentícia e a forma de visitação ou de convivência. Hoje se fala convivência, não se fala mais visita, né? E se o casal tiver bens, também a partilha de bens. Veja que com uma única ação, eu estou resolvendo aí 4 ou 5 situações, ao invés de eu entrar com uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, uma ação de guarda e convivência, uma ação para partilhar bens. Eu, na mesma ação, estou buscando todas essas situações. Então, claro que nem sempre isso é possível. Tem que ser uma coisa que esteja correlata ali, que tenha uma conexão. Então, eu não vou entrar com uma ação pleiteando um determinado direito com uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, eu vou entrar com uma ação de despejo junto com uma ação, por exemplo, de divórcio, né? Que não tem nada a ver com a história, né? Vamos imaginar aí uma situação esdrúxula qualquer aí, que a pessoa quer despejar o inquilino e o inquilino que está lá no imóvel é a ex-mulher da pessoa, por exemplo. Minha ex-mulher mora no imóvel meu, ela não está pagando aluguel, então eu já vou entrar com a ação de despejo e já vou também entrar na mesma ação pedindo divórcio. Suponhamos que eu não tivesse me divorciado dessa pessoa oficialmente. Isso não pode, né? São procedimentos totalmente antagônicos e incompatíveis. Eu vou ter a economia processual sempre que os procedimentos, né, que as demandas tiverem conexão, tiverem alguma relação e que possam ser ali realizadas. Tudo bem? Princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio que permite que a parte que ficou insatisfeita com a demanda, ficou insatisfeita, com a sentença, com a decisão que o juiz proferiu, né, seja no primeiro grau ou mesmo no tribunal, ela possa recorrer para o órgão superior. Então, digamos que eu entrei com uma ação pleiteando um determinado direito e o juiz, ao julgar o meu processo, ele disse, olha, você não tem esse direito, ou você tem parcialmente esse direito, não é tudo que você quer. Então, de repente, eu não gostei daquela sentença. Nossa, a sentença foi injusta, não trouxe o que eu precisava, então eu vou aqui recorrer. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição permite que a pessoa recorra para um órgão superior, né, para que juízes mais experientes, no caso aqui desembargadores, né, ou membros de tribunais superiores, como ministros, possam conhecer daquela demanda, possam conhecer daquele assunto e proferir uma decisão mais favorável a mim. Princípio da instrumentalidade. Princípio da instrumentalidade das formas, né, ou da instrumentalidade, né? Esse princípio da instrumentalidade, ele é muito parecido com o princípio da economia processual, né? Mas tem uma diferenciação aqui, veja só. O processo é um instrumento pelo qual eu vou buscar lá um direito que eu entendo que eu tenha, né? Então, por esse princípio, o que eu estou querendo buscar com esse princípio? O processo tem uma formalidade, né?
Então, toda vez que você vai praticar um ato processual, você segue aquele ato, deve seguir aquele ato à risca, deve seguir aquele ato de maneira que ele esteja previsto, da maneira com que ele está previsto na lei. Então, uma audiência, por exemplo, ela é feita, sempre tem ali uma forma de você fazer audiência. Quem que é ouvido primeiro, quem que é ouvido depois, quem que se manifesta em determinado momento, quando você não se manifesta naquele momento, enfim. Então, o princípio da instrumentalidade, ele tem por objetivo o quê? Se a pessoa, de repente, né, praticou um ato que não foi de acordo com aquela formalidade, mas esse ato não trouxe prejuízo para as partes, né? Não deixou de ser... Vamos imaginar a seguinte situação, né? O oficial de justiça foi até a casa do réu para citá-lo, o réu foi citado, tá? Só que o réu, na hora de ser citado, ele não assinou o mandado de citação. Isso é uma falha na citação. A citação, para que ela seja válida, o réu precisa dar o seu ciente ali no mandado de citação. Só que no prazo da defesa que o juiz concedeu a ele, lá nos 15 dias úteis de prazo, ele foi lá e apresentou uma defesa. Ou seja, o que o réu fez? Muito embora ele não tenha assinado o mandado de citação, porque aquele mandado de citação ele não se apresentou, se apresentou correto, mas ele não foi assinado, e teoricamente haveria uma falha ali, o próprio réu foi lá e cumpriu com aquela ausência, porque ele entendeu que ele foi citado e ele tinha que apresentar uma defesa. Isso é muito comum acontecer, né? Recentemente um cliente me procurou, quem recebeu o mandado de citação foi a mãe dele. Mas ele trouxe o mandado de citação para mim e falou, olha, eu recebi essa ação, eu quero me defender. Nós poderíamos esperar o processo para o juiz ir até determinar uma nova citação para que ele fosse citado pessoalmente, tal, para suprir aquela nulidade eventual, mas ele mesmo entendeu que ele entendeu que ele estava sendo processado, não houve prejuízo, ele apresentou a sua defesa dentro do prazo esperado e, em razão disso, o processo seguiu normalmente. Ou seja, que princípio que se operou aí? Instrumentalidade das formas, ou seja, a forma não foi a mais correta, mas atendeu às necessidades. Então, nesse caso, não há o que se falar em nulidade processual. Não vou invalidar aquele ato pela falta de assinatura, uma vez que o réu, pela sua própria atitude, mostrou que ele tinha sido regularmente citado, embora não o fosse por conta da ausência de assinatura. Tudo bem? Princípio da inércia do juiz ou da iniciativa das partes. Princípio da inércia do juiz ou da iniciativa das partes. O juiz, a jurisdição, como nós falamos, ela é inerte, ela está parada lá. O juiz não pode, agir pela sua própria vontade, salvo em algumas situações. Isso está lá no artigo 2º, vou até pedir para a Nicole, por gentileza, se ela puder, ler o artigo 2º do Código de Processo Civil, por favor. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, veja bem, o processo ele começa pela iniciativa da parte, e segue-se por um impulso oficial. O impulso oficial quem é que dá? O juiz. Então, o juiz, ele não vai... Vamos supor que um casal está brigando lá, não está se entendendo mais, está tendo uma confusão, está havendo muita discórdia entre eles, tal, e tem um juiz lá que é vizinho desse casal. O juiz não vai chegar lá e falar assim, olha, a partir de agora eu vou divorciar vocês, que vocês não estão se entendendo mais. O juiz não pode fazer isso, entrar na vida privada da pessoa e fazer isso, Por quê? Cabe às partes provocarem, a jurisdição. A jurisdição tem que ser provocada. Então, se o marido não estiver satisfeito, a mulher não estiver satisfeita, ou os dois não estiverem satisfeitos, eles vão contratar um advogado e vão pleitear lá perante o Poder Judiciário a solução para aquela situação. E o juiz não vai poder agir sem que eles, não vai poder divorciar alguém, por exemplo, sem que seja provocado. Porém, existem exceções, Se o juiz é uma autoridade. Se o juiz percebe que uma pessoa, por exemplo, um idoso está sendo, vamos supor que o juiz mora num apartamento lá, e num apartamento vizinho, num apartamento
de baixo, de cima, ele percebe que tem uma pessoa idosa ali sendo maltratada pelos seus familiares. Veja, o juiz tem o dever, nesse caso, ele não vai julgar aquele processo, mas de tomar uma atitude, fazer uma reclamação junto a uma delegacia, oficial ao Ministério Público, falar, ó, tem ali uma pessoa sendo maltratada, tome as providências necessárias, ou seja, nesse caso é uma exceção, é um vulnerável ali que está sendo agredido, que está sendo explorado, então aí é um dever do juiz, né? Toda vez que ele se depara com uma situação irregular, ele tem o dever de oficiar aquilo, de tomar providência. Talvez não seja ele, não vai ser ele que vai julgar aquilo, mas ele não pode se manter inerte diante daquela situação, né? Ele viu uma pessoa sendo maltratada, uma pessoa sendo alvo de tratos irregulares. Tudo bem? Tranquilo? Bom, tô falando tudo bem tranquilo, ninguém vai me responder porque eu tô no vídeo, né? Mas, enfim, é o costume da gente dar aula presencial, né? A gente vai conversando, os alunos vão perguntando, sinto muita falta disso, né? Eu falo aqui. Muito bem, próximo. Princípio da aderência ao território ou territorialidade. O princípio da aderência ao território ou territorialidade diz respeito a onde o juiz deve atuar, né? O juiz, ele é investido, que é outro princípio, né? O princípio da investidura, quando ele presta um concurso público, ele é aprovado, ele é investido na condição de juiz. E aí ele vai atuar dentro de uma área territorial, né? Que nós chamamos de área de competência do juiz. Quando nós falamos de competência, nós vamos estudar um pouco da competência nas próximas aulas, né? Então, vamos supor, um juiz civil da comarca de Santo André, ele não pode, por exemplo, atuar na comarca de São Caetano, porque ele está investido aonde? Na comarca de Santo André. Então, o território dele atuar, o território que ele tem que atuar é dentro da sua jurisdição, ele vai prestar dentro da competência da comarca de Santo André, ok? Então, o princípio da territorialidade ou aderência ao território, tá ok? Nós vamos discutir melhor isso quando nós estivermos estudando competência, as formas de competência, né? Competência relativa, competência absoluta, competência em razão da matéria, são questões que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Princípio da investidura. Como eu falei agora, né, o princípio da investidura, né, o juiz, para poder atuar, ele tem que estar investido naquele cargo, né? Então, ele está aqui, ele prestou um concurso em São Paulo, ele foi viajar lá para o Nordeste, foi lá para a Bahia, está lá passando férias. Ele não deixou de ser juiz, mas ele pode julgar algum processo lá na Bahia, ele pode entrar lá no tribunal da Bahia e falar, vim aqui, vou ajudar os juízes que estão aqui, que eu estou de boa aqui, eu vou julgar alguns processos aqui. Ele não pode. Ele não tem territorialidade ali, embora ele seja investido, né? Ele está investido, mas ele não tem local ali para atuar naquele lugar. Então, ele precisa estar investido, mas para atuar em determinado local que a lei assim determina. Princípio da indelegabilidade. O juiz não pode delegar suas funções para outro juiz, né? Então, se ele é um juiz responsável por aquela vara, por aquele tipo de processo que está ali, né? Aquele assunto, ele tem que julgar aquele processo, salvo nas exceções que nós lemos no início da aula, quando ele é impedido, ele é suspeito. Então, digamos que eu ingressei com uma ação, pleiteando um direito meu e caiu justamente na vara em que o juiz é meu inimigo, ou que o juiz tem algum parentesco comigo, ou com a parte a qual eu estou patrocinando como advogado. Então, nesse caso, ele não vai poder julgar. Então, nesse caso, ele vai delegar, né? Ele vai sair daquele processo e falar, não posso julgar por motivos de foro íntimo ou por tal motivo. Ele pode até declarar o motivo. Ó, essa parte aqui é meu parente, é meu primo, é meu irmão, é meu cunhado, é minha sogra, né? Enfim, o juiz não vai poder julgar aquele processo. E aí a sua função automaticamente vai passar por um juiz substituto ou por um outro juiz que tenha a mesma competência que ele para julgar aquela situação, tá? Ele não pode delegar para outra pessoa. Então, por isso o princípio da indelegabilidade, ou seja, ele não vai delegar as suas funções para uma outra pessoa. Princípio da inevitabilidade. Princípio da inevitabilidade. É inevitável para as partes, quando elas estão em juízo, receberem a sentença, receberem a decisão do juiz.
Uma vez que eu fui à jurisdição pleitear lá alguma coisa, a partir daquele momento, querendo eu ou não, eu vou receber uma prestação jurisdicional, né? Então, seja favorável ou contrário, a partir do momento que eu me submeti a ir ao judiciário por meio de um advogado e postular alguma coisa, tanto eu quanto o réu vamos nos submeter a uma decisão judicial. O réu pode falar, eu não quero ser julgado, eu não quero passar pela jurisdição. Não tem jeito, você foi processado, ou você se defende, ou você vai ficar revel, enfim. A partir do momento que você está debaixo da jurisdição, você vai receber ali uma prestação jurisdicional, boa ou ruim, vai depender aí do que você estiver discutindo, mas é inevitável. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio nós falamos também no primeiro bimestre, em algumas oportunidades, ele está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e no artigo 3º também do Código de Processo Civil, até pedi aqui para me auxiliar ler para mim, no artigo 3º, ele também está presente. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão de direito ou da atividade jurisdicional. Então, as pessoas poderão, né, quando sofrerem uma lesão ou uma ameaça, né, de um direito, buscar o socorro por meio da jurisdição. Há exceções? É lógico que há exceções, né? Se as pessoas fizeram compromisso arbitral, por exemplo, que nós falamos bastante dele no começo do semestre, né? A arbitragem, que até foi pergunta da prova, né? O árbitro, com base na Lei 9.307 de 1996, que é o juízo, entre aspas, privado aí, aquele juiz que a justiça, não é um juiz, é um árbitro que vai julgar uma questão entre partes maiores, capazes e que estejam discutindo direitos disponíveis, ok? O fato de eu ir para uma câmara arbitral em comum acordo com a outra parte não está afastando a jurisdição, porque a jurisdição permite que os árbitros também julguem, né, processos dentro da sua competência, tá? Então, alguns processos eu tenho que obrigatoriamente levá-los para que um juiz profira a sua decisão. Outros tipos de processo, outros tipos de ação, eu posso submeter ao juízo arbitral, ok? Mas a lei não pode excluir da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Alguns princípios são muito parecidos, né? Quando eu ingresso com uma ação, tem que ser o juiz natural daquela causa, para que ele conheça daquela causa. Quando a gente fala juiz natural, parece um negócio assim de natureza, né? Na verdade, o juiz natural é o que vai ser o responsável, que tem aquela investidura para conhecer daquela demanda. Então, se eu vou entrar com uma ação na área de família, eu não posso entrar, por exemplo, na vara do trabalho, não posso entrar na vara federal, eu vou entrar na vara de família, né? Vou buscar lá uma ação de adoção, uma ação de guarda, uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, por exemplo. Então, eu vou para a vara de família. Eu vou discutir uma ação relacionada à questão criminal, né? O Ministério Público vai entrar com uma ação penal. Qual é o juiz natural? O juiz penal, daquele tipo de crime, daquele tipo de infração penal. Então, o princípio do juiz natural é aquele que é natural para conhecer aquela demanda, aquele tipo de ação. Tudo bem? Princípio do perpetuatio jurisdictionis. Da perpetuação, vamos traduzir aqui, né? Perpetuação da jurisdição. Uma vez que eu ajuizei a minha ação dentro da competência correta, dentro do que a lei processual me estabelece, a jurisdição ali se perpetuou. Ela está ali naquele lugar. Eu não posso alterar, né? Tem exceções, é claro, né? Mas eu não posso alterar. Então, por exemplo, aconteceu um dano moral na cidade de Santo André, aonde a pessoa que praticou o dano mora em Santo André, eu também moro, eu não posso ingressar com essa ação, por exemplo, em São Caetano do Sul, porque o juízo competente para conhecer dessa ação é o juízo da comarca de Santo André. Mas suponhamos que eu ajuizei a ação em São Caetano e o réu, no momento de se defender, nada falou sobre isso.
Ele deveria, na sua preliminar de contestação, falar: olha, Excelência, Vossa Excelência é incompetente para conhecer. Incompetente não porque o juiz é sem conhecimento ou não tem condições para julgar. Ele é incompetente porque ele não está dentro do seu juízo natural, ele está fora, né? Então, eu tenho que ajuizar a demanda no juízo competente. O juízo competente é aquele que vai conhecer da ação e que vai proferir aquela decisão, né? Então, se nesse caso, estou falando nesse caso aí do dano moral, o réu nada falar, a jurisdição ali vai se perpetuar, vai ficar ali em São Caetano mesmo. Em alguns casos, isso nós chamamos de competência relativa, quando não alegada no momento correto, a competência se torna perpétua. Então, o juiz de São Caetano vai passar a ter poderes para julgar aquela ação. Tá ok? Princípio da boa-fé processual. Bom, gente, aqui boa-fé, como o próprio nome já fala, né? Também ligado ao princípio da lealdade, princípio que a gente já falou aqui no início da nossa aula. Princípio da boa-fé é que todos os atos do processo e todas as atitudes das partes, dos advogados, devem se valer com base na boa-fé, né? Boa-fé é uma coisa muito subjetiva, mas eu tenho que falar a verdade no processo, tenho que agir dentro da lealdade, fazer um ataque ao outro dentro do que é leal, dentro do que é legal. Não posso inventar coisa, fabricar prova, pleitear um direito que eu acho que eu não tenho, achando que eu tenho, né? Infelizmente não é tão observado, né? E até muitas vezes pelos próprios advogados, né? Não é muito observado. Lembro que meu pai, meu falecido pai, ele falava que uma vez ele foi num advogado para pleitear uma aposentadoria, ele estava com tempo já de serviço suficiente para pleitear a aposentadoria. Aí o advogado falou: a gente pode pleitear essa aposentadoria para o senhor e podemos pedir também uma indenização por acidente do trabalho, né? Por problemas de doença do trabalho. Aí meu pai falou: mas eu não tenho nenhuma doença do trabalho, né? Você não tem nenhum problema de coluna? Não tenho. Mas aqui a gente pode pegar uma chapa de alguém aqui e pôr lá. E aí o senhor vai conseguir uma indenização maior da empresa, né? Quer dizer, um advogado totalmente antiético, né? Induzindo uma pessoa de boa fé a praticar um ato errôneo, um ato ilícito. Meu pai levantou: tá bom, depois eu volto aí. Nunca mais voltou. Meu pai ficou com medo, falou: não, vou fazer isso daí, amanhã descobrem que eu não tenho nenhum problema de coluna, porque sou capaz de perder minha aposentadoria. Então, não é uma pessoa que estaria agindo com boa fé. Então, o princípio da boa fé exige que as partes tenham ética, tenham respeito e busquem aquilo que realmente lhes é de direito. E por último, o princípio da motivação. O princípio da motivação é o princípio pelo qual o juiz, toda vez, o juiz ou o tribunal que ele profere uma decisão, ele tem que motivar, fundamentar aquela decisão, né? Ele não pode dar uma decisão sem motivar. Qual o motivo de eu ter dado essa decisão? Por que eu decidi a favor do autor? Por que o réu tem razão? Por que nem o autor e nem o réu tem razão? Eu estou extinguindo o processo sem julgamento do mérito? Ou por que o autor tem razão só parcial e não total? Ou seja, ele vai fundamentar, ele vai trazer qual a motivação que levou a ele decidir daquela forma, né? Não só com base na lei. Muita gente acha que motivação é colocar o artigo de lei ali, com base no artigo tal da lei tal. Não, isso é o fundamento de direito. Mas o juiz ele pode, inclusive, decidir contrariamente ao fundamento de direito, né? Um exemplo que eu costumo dar sempre em sala de aula é a decisão que o STF pronunciou aí, alguns anos atrás, autorizando o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? O casamento homoafetivo. O artigo 1517 do Código Civil Brasileiro, ele fala que o casamento é entre pessoas de sexos opostos. O STF, baseado num outro entendimento, um entendimento mais condizente com a realidade social que nós vivemos, e até mesmo reconhecendo um direito de pessoas homoafetivas, decidiu por autorizar o casamento de pessoas do mesmo sexo em cartório. Então, hoje, 2 homens ou 2 mulheres que quiserem ir ao cartório de registro civil e se casarem, poderão fazê-lo sem nenhum tipo de problema e sem nenhum impedimento. Está na lei? Não está na lei. Isso é com base em uma
decisão judicial, num costume que vinha sendo praticado há muitos anos pelas partes, né? E isso até veio corrigir algumas injustiças, né? Muitas pessoas que eram homossexuais viviam, às vezes, juntas pela vida toda. Aí, quando um deles ficava doente, ou uma delas ficava doente, aquela pessoa que era companheira cuidava, e no falecimento daquele indivíduo que era homoafetivo, a família vinha e tirava a pessoa da casa, tirava a pessoa dos direitos dela, quando, na verdade, a família nunca fez nada pelo indivíduo, e quem tinha feito não recebia, não vou dizer uma recompensa, né? Mas perdia qualquer direito de receber uma herança, porque a pessoa não era casada e não era reconhecida sequer a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, hoje, corrigindo essa deformidade social, o STF autorizou. Há aqueles que são contra, que a gente respeita, cada um tem o seu modo de pensar, né? Isso é uma questão muito pessoal, tem gente que tem questões religiosas aí nesse sentido, que acabam sendo, infelizmente, ou felizmente, para quem acredita assim, mais fortes do que o direito. Mas prevaleceu esse entendimento até o momento que pessoas do mesmo sexo hoje podem se casar, não com base na lei, mas com base no costume e nessa decisão do STF hoje, ok? Bom, pessoal, o que eu falaria nessa aula para vocês, eu falei aqui. Logicamente que essa aula é uma aula mais resumida, é uma aula que não dá para a gente se estender tanto, é uma aula um pouco mais rápida. Nós vamos retomar isso depois, mas eu já estou disponibilizando isso para os senhores. Qualquer dúvida, os senhores me procurem, a gente vai estar esclarecendo em sala de aula as eventuais dúvidas que tenham ficado aqui, ok? Muito obrigado, uma boa tarde a todos, né? Uma boa quarta-feira a todos aí, e até a próxima semana, não dia 12, na outra semana estaremos juntos lá, dia 19, se não me falha a memória, para a nossa próxima aula de Teoria Geral do Processo. Um abraço a todos.